Salve, salve, gente do esporte! Nós estamos voltando com o nosso Memória do Esporte ao Estádio Florestal, que está se despedindo do esporte, se aposenta daqui um mês e pouco, o Estádio do Florestal, mas a gente, uma questão até de sentimentalismo, vem aqui fazer a despedida hoje com um dos jogadores que marcou época aqui no Florestal como goleador do Clube Esportivo Lajadense, passou pelo Internacional. Eu estou falando do Gelson Conte. Gelson, muito obrigado por ter vindo. Né? O Gelson, que hoje é técnico de futebol, mas em seguida nós vamos conversar com ele na primeira parte do programa sobre a sua carreira como atleta de futebol. Vamos então iniciar a nossa conversa com o Gelson sobre a sua carreira como atleta de futebol. O Gelson, que todo mundo sabe, é natural, é Marques de Souza, né, Gelson? Agora é Bela Vista do Fão. Bela Vista do Fão. Tu volta lá de vez em quando, não? Eu volto. Infelizmente, nós perdemos a mãe que morava lá há 3 meses, mas a gente volta. Temos nossas raízes e continuamos ainda fazendo visitas 1 ou 2 vezes por ano. Até porque o pessoal gosta muito da gente. É uma questão afetiva também, né? Questão afetiva, e nós marcamos época, né? Até porque o pessoal tem um respeito muito grande, até por aquilo que nós fizemos dentro do esporte. Tu foi moleque lá, até com quantos anos veio para Lajeado, que era a sede do município, então, né? Isso, eu vim em 1985, pertencia ainda ao município de Lajeado e agora pertence ao município de Marques de Souza. Naquela época eu vim para estudar e trabalhar na cidade, e eu quis o destino que eu começasse com o futebol, onde eu estou até hoje. Tu jogou com quantos anos aqui? O Lajadense tinha categoria de base ou não? Eu joguei aqui em 86, Adalto, no estadual de juniores. Eu joguei uma fase só, eu trabalhava aqui em Lajeado, no mercado de MEC, e participei de uma fase dos juniores. Nós não fomos muito bem, mas acho que nós fizemos 5 ou 6 gols, e naquela época os gols dos juniores fui eu que fiz todos. E na sequência eu fui convidado a morar no Florestal e disputei uma Copa Governador, que a gente chamava também naquela época, em 1987, pelo Clube Esportivo Lajadense. E aí dei sequência na minha carreira, fui emprestado a vários clubes da 2ª divisão também. Tu lembra a idade que tu jogou a primeira no profissional, não? Era guri ainda? Eu era guri, isso era 1987, inclusive eu joguei um clássico aqui, que era muito disputado, entre o Clássico Lajadense Estrela. Em 87 nós ganhamos de 1-0, fui eu que fiz o gol. Naquela época eu me lembro, eu estava jogando de ponteiro esquerdo. E depois, claro, em 91 jogamos outro clássico, perdemos do Estrela aqui também, em 91, mas naquela época, hoje eu estou com 43 anos, era 1987, então eu era bem garoto ainda, devia ter o quê? 19 anos, E hoje, daqui tu saiu do Lajadense direto para o Internacional, né? Mas primeiro eu tive a passagem pela 2ª divisão. Como a gente diz, às vezes eu passei todas as dificuldades que um atleta pode ter passado no futebol. Eu disputei pelo Encantado, Flamengo de Horizontina, Grêmio Santanense, Pradense de Antônio Prado e o São Paulo de Rio Grande. Daí eu vim me firmar no Lajadense em 1991, quando nós fizemos aquela bela campanha, onde eu fui o artilheiro do Campeonato Gaúcho com 17 gols. O clube chegou em 4º lugar no estadual, era só uma garotada da região. E aí na sequência eu fui para o Internacional em 1992. Foi a melhor campanha do Lajadense, eu acho que em todos os tempos da 1ª divisão. E até se eu for falar, Adalto, dentro do futebol, dentro da minha carreira como atleta profissional, foi os meus melhores anos, ali 91, 92, 93, que daí eu retornei também juntamente com o Everton, nós jogamos aqui. Fizemos aquele ataque junto com o Renato Teixeira, foi onde nós fizemos um grande trabalho. Depois, na sequência, nós praticamente viajamos muito, passamos muito pelo estado, pelo país e acabamos tendo alguns problemas. Claro, tivemos alguns êxitos. Em 94 eu tive problema no Bragantino, na Ponte Preta, 95 no Caxias. Aí em 97 nós subimos o Guarani de Venâncio da Série B para a Série A. Fui campeão da Copa Galego pelo São Luís de Juí e na sequência continuamos, mas viajamos bastante. Mas o melhor momento ele foi 90, 91 até 93. Além do Everton, quem é o Everton, Renato Teixeira, quem mais tu lembra? Aquele ano nós jogamos aqui o Enio, o Vandeco, o Sérgio Vinck. Aí o ataque era eu, o Renato. O Enio é o menino ali de Teotônio, o volante. Teotônio, isso. É um grande profissional. Aquela época também teve muito bem. Nós tínhamos no setor defensivo o Sérgio Márcio, o Maurício, o próprio Paulinho,
o Afonso goleiro, o Jung, então tinha um grupo muito forte também. Nós fizemos outra bela campanha em 1993. Ainda da tua carreira, Jaçu, tu falou, o melhor momento foi a passagem aqui pelo Lajadense, mas tu jogou em vários estados, pelo que tu falou aí das equipes, né? Tu rodou bastante. Eu rodei bastante. Eu tive em Santa Catarina no Concórdia, eu tive no Paraná Francisco Beltrão, na Tuna Luz eu tive uma passagem rápida em Belém do Pará, no CSA de Alagoas, aí em sequência em 2000 eu parei de jogar profissional, então nós rodamos bastante. São Paulo, no Bragantino e na Ponte Preta. No Novo Horizontino eu tive uma rápida passagem, na sequência eu já vim emprestado para Ser Caxias em 95. Tem um currículo enorme, poderia, se nós formos avaliar hoje, em cima daquilo que foi feito errado e certo, nós poderíamos ter tido um êxito muito maior. O que tu mais aprendeu com essas andanças todas, essa passagem por todos esses clubes, norte, nordeste do Brasil, sul? O que tu aprendeu de melhor para ti, para a tua vida? Eu acho que eu tenho uma qualidade enorme, Adalto, que eu levo comigo, que eu tenho um ouvido muito bom. Então hoje praticamente eu sou um técnico de futebol, eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi quando eu cometia como atleta, mas eu tenho um ouvido muito bom, eu escuto muito e com isso eu aprendo bastante, então eu estou deixando algumas coisas de lado. Você não pode passar por um clube ou como atleta ou como técnico de futebol só para dizer que você está empregado, você tem que passar e deixar seu nome gravado. Tá certo. Nós vamos encerrando o primeiro bloco do programa, quando o Gelson falou mais da sua carreira como atleta profissional de futebol. E nós voltamos em seguida para falar com o Gelson Conte, técnico de futebol. Em seguida. Estamos retornando com o nosso segundo bloco do Memória do Esporte de hoje, com o Gelson Conte. A carreira de técnico começou aqui no Lajadense também, com o futebol? Ela começou aqui também, entendeu? E até nós estamos nessa gravação aqui no estádio, isso vai nos deixar muita recordação depois que esse estádio for de repente aposentado, até porque nós marcamos o nosso nome aqui como atleta e começamos aqui como técnico. Eu comecei no juvenil. E às vezes, Adalto, quando você chega numa situação dessas como técnico de futebol, a gente vê se é para nós mesmo, se não é. Então até no juvenil, quando eu comecei há 6 anos atrás, aconteceram algumas coisas que eu vi que eu tinha que seguir a carreira e felizmente nós estamos aí, demos um passo importante e vamos seguir em frente. Tem gente no profissional que começou contigo aqui no juvenil, né? Tem o Gabriel, o zagueiro, tem o Matheus, o Bolão, o volante, começou comigo, são 2 jogadores que estão aí tendo uma sequência, claro que nós esperamos, ficamos na torcida que eles tenham, além do que eles estão fazendo, que eles tenham uma melhora bastante grande também nos campeonatos consequentes que eles vão disputar. 2 jogadores jovens ainda, né? Tem muito a aprender, tem muito a aprender, mas eles precisam botar na cabeça deles que mesmo tendo para aprender, o tempo ele passa muito rápido e eles têm que aproveitar esse tipo de situação. Daqui do Lajadense já, treinou o juvenil aqui, depois tu foi... Eu treinei o juvenil e os juniores aqui, daí eu tive uma passagem rápida pela Sub-20 do Pato Branco, e lá no Pato Branco teve uma situação que às vezes eu conto pro pessoal e eles acham até engraçado. A direção do Pato Branco Esporte Clube praticamente me entregou a chave do estádio. Entregou a chave do estádio e te vira. E no campeonato eu perdi 4 jogos de virada, Adalto. Jogos ganhando de 2-0. E eu perdi os 4 jogos de virada e consequentemente fui demitido. Em cima disso nós participamos de um estágio no Grêmio, na base, com o Julinho Camargo, onde o Rodrigo Caetano nos abriu a porta. Eu tive um estágio de poucos dias com o Mano no Corinthians, me ajudou bastante. E aí eu assumi o Três Pás Atlético Clube, clube da 2ª divisão, aonde naquele momento eles me fizeram a proposta e eu não esperei fazer a segunda proposta, né? O TAC? O TAC. Eu já peguei o que eles me ofereceram e consequentemente fizemos um bom trabalho pela estrutura do clube. Peguei o Panambi em 2010 também, foi um bom trabalho. E agora esse ano o Juventus de Santa Rosa, onde nós chegamos no quadrangular final. E agora fomos premiados aí com um contrato com o São Luís de Juí. Esse estágio que tu fizesse no Grêmio e com o Mano rapidamente, embora curto, o que te rendeu isso aí, o aprendizado, o que tu diria?
me mostrou muito, Adalto, que quando tu comanda, uma situação de que quando tu é comandante, eu acho que eu tenho uma simpatia muito grande com as pessoas, e vocês que me conhecem bastante aqui em Lajeado, mas eu tenho aquele outro lado. Eu tenho a minha convicção e eu não abro mão dela. Isso eu aprendi muito com o Mano Menezes, até quando o Mano foi meu técnico. Se tu tem a convicção, tu segue nela, porque tu pode ter o êxito, mas tu não pode de repente daqui a pouco ficar lamentando que tu saiu da tua convicção e deu errado, entendeu? Então eu sigo nela. Vou seguir na minha convicção, acho que tem um grande comando. Eu aprendi uma pasta de trabalho muito grande, isso é muito importante também, porque para te passar confiança para os atletas não é tu dar 2 ou 3 gritos que tu é o comandante, entendeu? Tu tem que passar confiança para os teus atletas no dia a dia, mostrar para eles que tu tem o conhecimento da área. E isso, claro, nós vamos adquirindo, mas nós não soubemos tudo ainda, nós estamos aprendendo cada dia uma coisa. E o tempo está aí, a profissão está me mostrando isso, e eu tenho mais uma oportunidade de continuar meu trabalho, fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível e, claro, todo dia aprendendo um pouquinho. O fato da estrutura melhorando também ajuda, né? Porque eu notei uma situação de que agora que eu saí da segunda divisão para a primeira divisão, a gente nota uma situação que mudou até na conduta das pessoas, o comportamento das pessoas comigo. Isso muda bastante. Claro que agora vai depender do meu trabalho. A condição de trabalho, ela foi me posta agora, e eu tenho que aproveitar o momento, e o momento ele está sendo dado. O fato de tu ter viajado como atleta, ter rodado bastante como atleta, e ter conhecido o vestiário, vários vestiários, várias culturas no Brasil, isso ajuda bastante também? Ajuda até porque tu tem relacionamento com vários tipos de pessoas e várias culturas, entendeu? Então isso ajuda muito. E hoje o jogador, o que o atleta nota no Gelson comandante? Ele sabe que o Gelson fala a palavra, a língua do atleta, mas consequentemente eles têm um respeito, porque eu tenho uma maneira de comandar que eles conseguem captar. Então isso é muito importante. Isso eu aprendi também quando eu fui atleta com vários técnicos, e eu vou levar isso junto também, porque eu acho que é bom. E sim, tenho a convicção e tenho um pensamento muito positivo, que eu vou muito mais longe ainda. Como é que tu viu a subida do Lajadense para a primeira divisão e a permanência já no primeiro ano, se organizando e coisa, bem diferente do que era antigamente? A gestão do Lajadense hoje é outra. Eu acho que se planejou, fez um projeto para subir, e subiu na hora certa, no momento certo. Agora tem que haver a manutenção. A manutenção na primeira divisão ela é muito mais difícil, porque agora esse Gauchão 2012, as equipes serão muito parelhas. E quanto ao teu São Luís de Juí lá, como é que tu vê o trabalho? Inicia novembro, dezembro agora? Não, inicia 28 de novembro, me agrada bastante, porque o meu vice-presidente de futebol está com uma exigência muito grande, o grupo já praticamente formado, e certamente em cima daquilo que eu vi vai fazer um grande trabalho. Gelson, muito obrigado por ter vindo, e você, amigo, muito obrigado pela audiência. O Gelson fica na nossa memória do esporte. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água, com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG. O que há de bom, a IG tem.